Olá pessoal, boa tarde para vocês que estão acompanhando aqui o canal Kleber SFC, aqui trazendo para você as informações do Santos Futebol Clube e vamos atualizar as informações que hoje, claro, um dia após o Carnaval, quarta-feira de cinzas, o elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé logo mais hoje à tarde, tá? Então, vamos trazer para você aqui a apurar as informações do Santos, que agora, após uma grande vitória de 6-0 sobre o Velo Clube de Rio Claro, na Vila Belmiro, com 2 gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol, um gol marcado pelo Moisés, um marcado pelo Roleiser, outro, Gabriel Menino, que fez um golaço, né? A bola foi na gaveta, sem chances para o goleiro do Velo Clube, e também o gol marcado pelo Tassiano, foram os autores dos gols desta partida, né, que, claro, que já teve a reestreia, o Neymar voltando após a lesão que ele sofreu, que ele teve que operar, né, o menisco do joelho. Então ele voltou para essa partida e está bem, o Neymar, pelo que dá para perceber, ele está muito bem. Agora uma pergunta, será que o Neymar começa como titular no próximo domingo contra o Novo Horizontino, ou ele estará no banco de reservas e poderá entrar apenas na segunda etapa? A pergunta que fica: qual das duas alternativas que pode acontecer? Quais são as possibilidades? Então, será que o Vojvoda vai começar com o Neymar, jogando com o Neymar como titular do Santos? Essa é a pergunta que fica. Por enquanto, vamos saber durante os treinos agora, entre que o time treina agora quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado, o último treino, e acredito eu, como manda a programação do Santos, eu acho que o elenco treina de manhã e à tarde viaja para Novo Horizonte. Então, eu acredito que a programação talvez seja essa, ou talvez diferente. Talvez o elenco sai de manhã para Santos, no sentido Novo Horizonte, e talvez o elenco treine talvez em São José do Rio Preto, já treina à tarde, já para que o Vojvoda já treine e já define o provável Santos que ele vai escalar para o jogo de domingo, um jogo decisivo contra o Novo Horizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, com transmissão da TNT e HBO Max, tá? Esse jogo, transmissão exclusiva da TV fechada e também do streaming HBO Max, que também terá transmissão exclusiva da partida entre Novo Horizontino e Santos, transmissão conjunta dentre as duas emissoras que transmitirão a partida entre Novo Horizontino e Santos no estádio o Jorjão, o estádio Jorge Ismael de Biasi, na bela cidade de Novo Horizonte. Bom, o Neymar Júnior, muitos vão perguntar, o Neymar Júnior pulou carnaval, isso, aquilo? Acreditem, ele não foi no carnaval. O Neymar ficou no CT Rei Pelé, continuando treinando, focando já. Aliás, ficou em casa junto com a mulher, com a sua esposa, com a Biancardi, né, com a Bruna Biancardi. Então ele curtiu a família. Então o jogador tá focado no time do Santos e também na possível volta dele com a seleção brasileira. Então o Neymar fez certo. O correto que ele fez mesmo é ficar quietinho e focar no Santos. E pensando em Copa do Mundo. Então o Neymar, ele não pulou carnaval, olha, por incrível que pareça, e parabéns para ele. Pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores do Santos Futebol Clube, o Neymar Júnior não pulou carnaval dessa vez, igual o ano passado, tá bom? E vamos trazer para você também já, claro, daqui a pouco falar sobre o assunto Neymar, mas antes vamos falar sobre o mercado da bola, né? Primeiro, uma parte positiva e uma negativa. Vamos começar com a positiva. Vamos lá. O Santos acertou a contratação do uruguaio, o volante Christian Oliva, que vindo do Nacional do Uruguai. Tem 29 anos. Christian Oliva, volante, bom jogador, tá? Ele chega com certeza, com condições de ser titular no meio-campo do Santos. E não sabemos agora se ele vai estrear agora ou talvez só no Campeonato Brasileiro, porque ainda o jogador vai aos poucos começar a treinar com o elenco, vai conhecer o elenco, vai aos poucos tentar já logo de cara, tentar ganhar um espaço no time e treinando, e claro, para que talvez, quem sabe o Vojvoda enxergue
ele como titular no meio-campo do Santos Futebol Clube. Então vamos aguardar, e para mim eu acho que ele chega com o status de ser um titular do Santos. Ele é um bom jogador, tá? Um meio-campo que marca, destrói, é um jogador que tem bom passe também, é um jogador que tem uma transição rápida na saída de bola, no meio-campo. Então, para mim, é um jogador interessante que pode talvez dar certo. Por enquanto, ainda, por mais que uns acreditem que ele é um bom jogador, ainda gera dúvida para outros. Por quê? Porque sabemos que o Santos, na maior parte das vezes, contrata jogadores que são apostas. Jogadores que às vezes estão livres no mercado, e então isso aí acaba talvez gerando uma dúvida ao torcedor santista, porque todo ano o Santos, quando contrata jogador que é aposta, não consegue vingar dentro de campo. Não é jogador que como podemos falar para vocês, um suprassumo do futebol. Aquela maior solução dos problemas, tanto quando o time está carente de um meio-campista, um volante, um meia de qualidade, um atacante de ponta que é rápido, um centroavante de qualidade que faz muitos gols, ou um zagueiro também de qualidade, porque é o problema do Santos. Tudo bem que hoje, se for olhar o contexto do conjunto da equipe do Santos, o meio-campo e o ataque, ele é muito bom. O problema é o sistema defensivo, que vem cometendo falhas. Ah, Kleber, mas no contra o Clássico não tomou gol. Claro, não tomou, porque o time, meio-campo e ataque, colaborou. E eu acho que com a volta do Ilharão, o time do Santos é um outro time, uma outra postura defensiva diferente. Por quê? Ele traz uma proteção a mais do time que quando ataca, mas também sabe se defender. É um jogador que ele orienta muito os zagueiros da defesa para que fiquem bem posicionados, para que os jogadores não cometam falhas do sistema defensivo, consigam antecipar jogadas, não deixem que um elemento surpresa, um volante que é do adversário, ou um zagueiro do zagueiro adversário, ou um atacante, um meia, que chegue como elemento surpresa, consiga fazer gols e conseguem fazer com que a defesa do Santos vire uma mãe, né? Porque a defesa do Santos tomou uns gols que eu vou te falar, não pode tomar gol. Então, por isso que o Santos hoje está correndo atrás de 2 zagueiros. Dentre eles, que não acabou dando certo, né? Que é o zagueiro de César. Que o Santos saiu informação nos últimos dias aí, até a semana passada ou retrasada, é que o jogador estava... os empresários estavam oferecendo o atleta para vários clubes. E o Botafogo queria, só que o Botafogo depois acabou desistindo. O Santos foi o único interessado na contratação também do jogador. Tentou a contratação por empréstimo. Aí o Racing da Argentina ficou enrolando. Parece que o jogador queria vir jogar no Santos, pelas informações que eu fiquei sabendo. Ele queria, parece que o staff do zagueiro argentino de César e também o próprio jogador demonstrou querer vir jogar no Santos, que achou interessante a proposta do Santos e também o clube, pela história que o Santos tem, né? Então o jogador talvez ele ficou animado, só que aí estava caminhando para tudo certo, para dar tudo certo, chegou a negociar, tá? Só que aí o Racing da Argentina, claro, o presidente do Racing da Argentina, eu não sei o nome dele, com todo respeito, me desculpem a mancada aqui de não saber o nome do presidente do Racing, ele falou que claro, depois que o Racing venceu no Campeonato Argentino, ele fez um dos gols, aí o presidente do Racing pediu 5 milhões de dólares acho que por 70% do passe do atleta, 70% dos direitos econômicos do atleta, porque o Santos tinha que pagar em torno de, 24, 25 milhões de reais. Aí o Santos não tem esse dinheiro, não tem. E aí o Santos recuou porque sabemos que o Racing fez isso. De propósito, porque sabendo que é o Santos, porque o Santos, sabemos, né, todos sabem, é um clube que está assim, um nome sujo do mercado do futebol, no mercado da bola, porque lembra em 2019, quando o Santos contratou o Soteldo, contratou o Felipe Aguilar, o zagueiro colombiano, o atacante venezuelano. O Santos comprou na gestão Pérez, lembra? Ok, comprou, mas não pagou.
e aí depois, um ano, 2 anos depois, aí deu o transfer ban, veio aquela pandemia do Covid-19, aí veio a pandemia, aí só veio notícia ruim do Santos. Por quê? Porque as gestões passadas mancharam a história do clube. É muito amadorismo, sabe, que paira no Santos, não acaba até hoje. E, então, isso aí manchou muito o Santos. E não é à toa que o Santos não conseguiu comprar o Felipe Loyola, né, porque o Santos, por causa do Huachipato do Chile, que já teve problemas na época na compra, que o Santos comprou o Soteldo, o Santos não pagou o Huachipato, e o Huachipato entrou na FIFA, aí o Santos sofreu o transfer ban, teve que vender o Soteldo para pagar o Huachipato do Chile. Então teve esse problema. Então o Huachipato do Chile começou a forçar a barra, tanto o time chileno quanto o time argentino, que tinha ainda umas partes das fatias dos direitos do jogador. Então o Santos tinha acertado com o Independiente, mas faltava o Huachipato, que acabou atrapalhando, né, nesse caminho. E depois aí esfriou a negociação entre Santos e o jogador Felipe Loyola, que demonstrou um certo momento vir jogar no Santos. Só que aí depois aconteceu que depois aí o Santos desistiu, recuou, demorou uns dias depois, aí saiu a informação do que o Pisa da Itália, o Santos ia pagar 5 milhões de dólares, 6 milhões de dólares, o equivalente a 31 milhões de reais, 32 milhões de reais, pela compra em definitivo do Felipe Loyola. Ia comprar, acho que se eu não estiver enganado, acho que não sei se acho que 80% do passe do atleta, 70%, 80%, não me lembro agora exatamente. Aí o Santos ia comprar o passe, só que ia pagar o Independiente, só que aí precisava também, claro, o Huachipato aceitar vender o atleta, porque tinham os outros 40% do jogador. E o Huachipato não aceitou vender, e devido a isso o Santos acabou recuando. Aí ok, aí depois chegou o Pisa da Itália com o dinheiro pronto, com a proposta feita e com dinheiro à vista. Aí onde que acabou acontecendo? Ofereceu 6 milhões de dólares, né, aliás, 7 milhões de dólares, né, o equivalente a mais de 36, 37 milhões de reais, né, pela compra em definitivo do atleta. Pagou e acabou levando. E aí o jogador acabou indo para o Pisa da Itália. Ou seja, então o Santos teve esses problemas porque os clubes, o Independiente da Argentina, até o próprio Huachipato do Chile, exigiram garantias bancárias, porque hoje o Santos, você pode ver, por ser um clube mal pagador, e o Santos está tendo esse problema no mercado. Isso aí é notório. Isso aí é notório o que está acontecendo no Santos, porque às vezes assim, temos que falar sobre esse assunto, o porquê o Santos não consegue contratar jogadores de qualidade, por causa do histórico de ser um clube mal pagador. A verdade é essa, gente. O Santos é um clube que é um clube mal pagador. Os gestores fazem tudo errado, eles não acertam nas contratações certas e gastam, rasgam dinheiro à toa. E agora o clube pode sofrer transfer ban aí, ó. Transfer ban no caso lá do Arouca de Portugal, na compra do zagueiro João Basso, e pode sofrer transfer ban também. Ainda deve ao Pedro Caixinha, sua comissão técnica, gira em torno de 19 milhões de reais. E o Arouca de Portugal, o Santos deve mais de 15, 16 milhões de reais ao Arouca de Portugal. E o Santos, pelo que dá para perceber, eu acho que não pagou essa dívida. Se pagou, quero que está totalmente errado. Mas, pelo que deu para perceber, eu acho que não pagou a dívida, essas dívidas pendentes aí que podem, lá na frente, sofrer um transfer ban. Então isso aí é preocupante para o Santos Futebol Clube. Porque eu acho que agora é ano de eleição no clube, e o torcedor e o protesto da torcida foi válido. Tá de parabéns a torcida do Santos, sem violência, claro, apenas protesto pacífico e de bom senso para que faça com que o presidente e a diretoria não façam besteiras, né, nessa atual gestão, que infelizmente estão fazendo tudo errado, e o Santos não pode repetir o que fez no ano passado, colecionando vexames. Não pode. O Santos precisa voltar aos seus dias melhores, voltar a ser aquele clube que vence os seus jogos, ganhe títulos, e que também, claro, não é porque ganhou o título, assim, tudo o que está acontecendo no clube lá de dívidas pendentes, não ser jogado,
assim, debaixo do tapete. Não pode. Porque quando ganha... Já percebeu que quando o time ganha um título, sempre algo de errado vai para debaixo do tapete? E joga aquela sujeira debaixo do tapete para esconder? Então, fique espertos, porque tudo bem, hoje o que a gente mais quer, o torcedor santista mais quer é ver o time do Santos disputar títulos, ganhar campeonatos. Isso aí a gente quer ver. A gente não quer saber o que está acontecendo fora do campo. O torcedor não quer saber disso. Quer ver o time jogar bem, conquistar títulos, vencer os seus jogos, contratar jogadores bons que entregam o melhor para o time. Então, o Santos futebol clube, hoje o torcedor está carente de ver time vão voltar a ganhar títulos. Só que, infelizmente, as sujeiras que ficam sujas, vai para debaixo do tapete, fica tudo ok, aí depois as bombas vão aparecendo. Então, essa que é a maior preocupação do torcedor santista. Então, que esperamos que talvez esse protesto façam com que a diretoria acordem rápido, abrem o olho. E outra, não é para reformular o elenco agora. Por que não reformulou ano passado? Eu já estou batendo na mesma tecla há tempos. Por que não reformulou após aquela vitória contra o Cruzeiro por 3-0 na Vila Belmiro e já não fizeram a reformulação? O presidente, a diretoria, a gestão, o técnico e a comissão técnica. Por que não fizeram isso? Aí esperaram, não, vamos esperar, agora vamos passar Natal, no Novo, tranquilo, e vamos planejar, deixa isso aí pro ano que vem. Não adianta, não pode deixar pro ano que vem. As coisas não funcionam dessa forma. Agora está aí, ó, acontecendo aí, ó, agora está reformulando o elenco, no momento errado, com o campeonato andando. Tipo assim, o Santos sempre começa, é igual tipo você tem um carro, né, você tem um carro que tá, se der um probleminha, aí você tem que, tipo, trocar o pneu com o carro andando. Isso não existe. Não pode acontecer isso. O Santos acontece isso aí. O Santos é igual um carro. O carro que está com problema e, claro, vai trocar o pneu na hora errada, ainda mais no momento que o carro está andando. E não pode. É o que está acontecendo. O Santos está reformulando o elenco no momento em que disputa um campeonato importante, que é o Campeonato Paulista. E também o Campeonato Brasileiro. Então isso é um erro grave. A diretoria não aprendeu assim, parece que se acostumaram a errar. E não pode normalizar erros mais na diretoria. Infelizmente a diretoria não aprendeu e volta a cometer erros. E o presidente, com o mesmo papo de reconstrução, de SAF, de arena, o Santos está em reconstrução. Pelo amor de Deus, reconstrução já faz 20 anos que esse papo de reconstrução que não sai do papel. Para mim não está havendo reconstrução coisa nenhuma. Isso é para abafar o caso, as coisas erradas que estão acontecendo no clube. Quero ver agora em março, agora quando saiu a parte financeira do clube, vocês vão ver a dívida que não se surpreendam, viu? Pode passar mais de R$ 1 bilhão, tá? Então muitas coisas que tá acontecendo aí no Santos é incrível, sabe? A diretoria, o presidente não conseguem botar em ordem na casa, tudo rasga o dinheiro à toa, a base, como sempre, sendo a maior parte das vezes sucateada, contratando técnicos que não conhecem o Santos Futebol Clube. Então é muito complicado. Então, espero que o Santos, volte nos seus dias melhores, mas tá difícil, viu? Muito difícil, às vezes a gente não podemos fugir da realidade do que está acontecendo dentro do clube. E agora, sobre o zagueiro de César, por não ter dado certo, e também do Felipe Loyola, que são exemplos desse ano, o chileno Felipe Loyola, que cairia como uma luva no meio campo do Santos, o Santos não conseguiu comprar o atleta e também não conseguiu comprar o de César, por causa que o Santos tem um histórico ruim de ser um clube mal pagador, e também o Santos, agora os clubes que querem negociar qualquer jogador para o Santos exigem garantias bancárias. E não é a primeira vez não, viu, o que aconteceu no Felipe Loyola, que o Santos não conseguiu comprar, com o zagueiro de César, e também com o Thiago Maia, que é cria da base do Santos. O ano passado o Santos queria comprar o Thiago Maia, só que negociou diretamente com o Internacional, só que aí, claro, tinha que conversar com o Flamengo, aí o Flamengo exigiu garantias bancárias, e o Santos caiu fora. Caiu fora porque não tem dinheiro.
não tem dinheiro para pagar à vista. Esse que é o problema. O Santos, as gestões do Santos, sabe qual é a forma de pagamento quando vai comprar um atleta? É como se fosse vamos lá, Carnê das Casas Bahia, pagando em 12, 15 prestações. Funciona assim, dessa forma. Parceladas. Eles não compram à vista. Então, esquece. Se o Santos querer comprar um jogador bom, de qualidade, e que está em alta, o Santos não vai pagar à vista. Não paga. Mas por quê? Porque as gestões fazem besteiras. Eles ao invés de ter dinheiro, ter já bagatela pronta para poder já formalizar um propósito e pagar à vista, que compensa mais, não, quer pagar parcelado. E aí, quando atrasa o parcelamento, aí o clube para de pagar as parcelas. Então, isso aí é complicado. Os gestores do Santos são muito amadores, eles fazem muita coisa errada, então o Santos sofre com isso. E é por isso que agora o Santos pode correr risco de sofrer o transfer ban, porque não pagou a dívida. Tem várias dívidas aí, pendentes, que precisam ser resolvidas, e eles não fizeram nada. O Santos deve, olha, mais de 80 milhões ao Neymar Júnior, tá? O salário não está atrasado, mas os direitos de imagem, tudo que estava no contrato do Neymar Júnior, que o Neymar não ganha só 4 milhões, ele ganha do Santos, ele ganha também em outras empresas, também que a NR Sports também recebe. Então a empresa do Neymar pai e o Neymar Júnior, então o Neymar, o nome dele é forte na publicidade. Então vários patrocinadores, várias empresas que investem que são parceiros de Neymar, que o Neymar ganha também outros salários em outras empresas, tirando o salário que ele recebe do Santos Futebol Clube. No Santos Futebol Clube, que ele recebe um salário astronômico. Então o Santos deve, por não ter cumprimento, por causa que o clube não teve, não conquistou títulos, não conseguiu ter aquele retorno que o clube talvez tinha aquela expectativa de ter aquele retorno, e claro, e poder pagar ao Neymar Júnior, assim, tudo pela publicidade, e o Santos ganharia uma bagatela. Então isso não aconteceu porque o time não correspondeu, colecionou vexames. Dentro do campo esportivo não deu certo, foi um desastre, né, o Santos Futebol Clube. Então, agora o Santos Futebol Clube precisa haver mudanças drásticas, né, só que as mudanças não estão ocorrendo. Então, só uma luz do fim do túnel. Ou seja, o Santos Futebol Clube, que agora virou aquele filme famoso à espera de um milagre. Só um milagre para que o Santos consiga superar as crises financeiras que o clube enfrenta há tempos, e também para que o clube volte aos seus dias melhores, volte a ser aquele clube protagonista, brigando por títulos e sendo campeão de várias competições importantes, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, e quem sabe até um Mundial também, que se um dia o Santos alcançar esse sonho, se os gestores tiverem bom senso de profissionalização, aí acredito que o Santos voltará a ser aquele Santos que o torcedor santista quer ver, quer ser campeão. Ser campeão, que é o que o torcedor mais quer, gritar é campeão, porque já vai para 10 anos sem o título, hein? O último título foi o Paulista de 2016. Então o Santos, torcedor santista, está carente de ver um time voltar a ganhar títulos, e é o que esperamos. E o Santos agora tem um Novo Horizontino, um jogo difícil e um tabu. Quase 32 anos que o Santos não derrota a equipe do Novo Horizontino, tá? Então o Santos precisa vencer o jogo lá no Jorjão, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A última vitória foi no dia 23 de maio de 93, pelo Campeonato Paulista. O Santos venceu por 3-2, última vez que o Santos derrotou o Novo Horizontino lá dentro do Jorjão, no famoso estádio Jorge Ismael de Biasi, na bela cidade de Novo Horizonte. Então, veja bem, o Santos precisa agora... O foco agora é o Campeonato Paulista e claro, o foco e o objetivo principal é vencer. Tem que vencer o Novo Horizontino. E não vai ser um jogo fácil não, viu? Vai ser um jogo muito difícil. O Novo Horizontino é um time muito bem montado. O atual técnico é o Anderson Moreira, que já foi técnico do Santos, passou por várias equipes, já dirigiu inclusive o Santos.
Então, o Novo Horizontino terminou como líder do campeonato. Então, o Santos, espero que o time não entre de salto alto, entre com humildade, pés no chão e respeitar o adversário, mas respeitar, não confunda respeito com o péssimo futebol que for apresentar. O time tem que apresentar o bom futebol. Só isso que a gente espera. Bom futebol, bom desempenho, performance e quem sabe conseguir um grande resultado lá. O Santos tem condições. O elenco do Santos não é ruim, é um elenco bom, tá? O meio-campo e o ataque é o ponto forte do Santos. O sistema defensivo, que é o principal, que é o que preocupa, né, todos os torcedores, também a imprensa que cobre o clube, que sempre quer o melhor para o Santos Futebol Clube, que o time vença dentro de campo. Então, o Santos tem que tomar muito cuidado com o Novo Horizontino. Não pode errar. Um erro numa partida decisiva é fatal. Futebol hoje não permite erros. Você tem que jogar bem e acertar. Acertar as chances de gols, aproveitar as oportunidades claras de gols durante os 90 minutos. É o que o Santos tem que fazer. Marcar bem o Novo Horizontino, estudar bem o adversário, o ponto forte deles e o ponto fraco, para tentar anular o ponto forte da equipe de Novo Horizonte. Só assim o Santos, o caminho de conseguir sair de lá com resultado positivo, começa por ali, estudando o adversário e anulando os pontos fortes e também aproveitar o ponto fraco do adversário, que é um time bem montado, tá? E então o Santos já quebrou um tabu, né? Quebrou um tabu na estreia, venceu 2-1 no Novo Horizontino e de virada. Há quase 9 anos que o Santos não derrotava o Novo Horizontino jogando na Vila Belmiro, e agora vai mais um tabu, que agora já faz quase 32 anos que o Santos não derrota a equipe do Novo Horizontino. Aliás, quase 33 anos, né, que o Santos não derrota o Novo Horizontino. Já faz 32 anos, vai fazer 33. Caso o Santos não derrote o Novo Horizontino, o tabu irá persistir. Então o Santos tem que aproveitar as oportunidades e sabemos que tabu é para ser quebrado. O tabu é para ser quebrado, então o Santos tem essa grande chance neste domingo. Mas claro, respeitando o Novo Horizontino, sem muito salto alto. Se o time entrar de salto alto, filho, aí esquece. Pode perder feio ainda para o Novo Horizontino. Então, os jogadores tenham pés no chão, respeitando o adversário, mas jogando bola. Essa é a resposta que o Santos tem que dar dentro de campo. É isso que o torcedor quer ver. Um time que tenha brio, tenha sangue dos olhos, tenha vontade. E que o time consiga também, claro, impor bom futebol e sair de lá com resultado positivo e com a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então é isso aí, gente. O Santos, que agora, hoje à tarde, o elenco se reapresenta no CT Pelé. Então, ontem, né, o Christian Oliva, né, o Christian Oliva, volante uruguaio de 29 anos, realizou exames médicos e, claro, após a realização dos exames médicos, que foi aprovado, está super bem, fisicamente bem, psicologicamente bem. Então o jogador assinou um contrato de 3 anos com o Santos Futebol Clube até dezembro de 2028. Então, essa é a informação que eu trago para você sobre o Christian Oliva, que acertou o contrato de 3 anos com o Santos Futebol Clube. Então, o jogador, acredito eu, já vai começa a treinar hoje junto com o restante do elenco, hoje à tarde, no CT Rei Pelé. E vamos ficar ligados tudo que está acontecendo no Santos. E aí, claro, vamos trazer para você em primeira mão as informações do alvinegro mais famoso do mundo. E então é isso aí. Então o Santos Futebol Clube, que agora o foco principal é o jogo contra o Novo Horizontino neste domingo. E claro, durante a semana vamos repercutir falando sobre esse jogo, essa expectativa dessa partida decisiva do Campeonato Paulista. E sobre o Neymar Júnior, parabéns para o Neymar Júnior, tá? Atendeu a torcedora, maior atenção, que a torcedora que é fãzaça do Neymar, ela ganhou a camisa dele, autografada, atitude nobre, bonita do Neymar. Parabéns, porque infelizmente, né, a maior parte da mídia, que os lacradores, eles gostam de só criticar o Neymar. Só quer criticar que quando ele comete uma pequena falha, fala mal dele. Agora,
falar de coisas boas, ele não fala, tipo, essa atitude nobre que ele teve com uma senhora. Então, uma parte da mídia não valoriza a parte positiva da atitude do atleta fora dos campos. Então, durante, claro, o aquecimento do time antes do jogo contra o Velo Clube de Rio Claro, até saiu na Santos TV, e também acho que o próprio canal do Neymar Júnior tem lá o vídeo dele que viralizou nas redes sociais, também está na plataforma digital lá do canal do Neymar Júnior. Você assiste lá o vídeo dele dando maior atenção para a torcedora do Santos, que foi uma atitude nobre, bacana que ele fez. Então, parabéns para o Neymar, viu? Parabéns mesmo, porque jogador de futebol hoje, ele tem que sempre demonstrar humildade e reconhecer o valor, né, do carinho e também da admiração dos torcedores, que sempre quer realizar o sonho de tirar foto com um grande jogador, com um grande ídolo do futebol brasileiro na atualidade, né? Então, o Neymar, ele é conhecido muito no Brasil e no mundo por causa, né, porque, claro, é um jogador que conquistou títulos com o Santos, ganhou títulos também no Barcelona, e depois decaiu um pouco o futebol dele. E é claro, ele tem essa atitude aí de sempre ajudar, de atender as pessoas, ajudar pessoas também. Então, o Neymar Júnior, ele não esqueceu das suas raízes de antes, como ele era pobre. Depois, claro, mesmo estando rico, ele procura sempre enaltecer as pessoas. Assim, a parte mais simples da vida é você valorizar aquelas pessoas que te admiram, te respeitam, e que com certeza sempre faz de tudo para tirar foto ao lado dele. Então, ele sempre reconhece o valor da maior parte dos fãs que gostam, que falam bem dele, e que com certeza sempre quer realizar o sonho de tirar foto ao lado do ídolo santista. Então, parabéns ao Neymar Júnior. Então, posso dizer isso porque a atitude assim, a gente tem que reconhecer, porque não podemos nunca, às vezes, só criticar a pessoa, mas também temos que reconhecer o valor da pessoa, da figura humana que é o Neymar Júnior, tá? Então, fica esse recado importante para todos que é fã do Neymar, e para outros que não gostam do Neymar Júnior, mas que com certeza, pelo menos, vale uma reflexão de que às vezes só críticas não adiantam. Temos que não podemos nunca sempre avaliar a parte negativa, e sim sempre avaliar a parte positiva, que temos que enaltecer a parte positiva do atleta. Bom, pessoal, então foi só hoje. Falei do Santos, do Neymar Júnior, da atitude dele, do vídeo que está no YouTube, também está nas redes sociais. Você assiste, claro, você vê esse vídeo dele atendendo, dando a maior atenção para a torcedora que tinha. E vou dar os créditos, sabe para quem? Pro Hugo69 da Peixão TV, que conversou com essa senhora ao vivo, que estava ao vivo em frente à Vila Belmiro no domingo de manhã, e onde que aí a senhora publicamente pediu porque ela falou que não tinha dinheiro, ingresso para ir no jogo do Santos, e o Neymar teve essa atitude de ajudar e procurar a senhora, e aí ele fez. E ela foi com a família, foi toda feliz. Pô, nota 1000 a atitude do Neymar, posso dizer isso. Depois que ele viu o vídeo, que eu acho que ele deve ter assistido o vídeo da Peixão TV, um trabalho excelente que o Hugo69 faz. Então, parabéns, né, ao Peixão TV, dando os créditos também para o Hugo69, a equipe da Peixão TV, que tiveram essa atitude nobre de atender uma torcedora, realizar o sonho de uma torcedora, que eu acho que falta mais as TVs, as mídias, enxergarem isso. Então, de ter essa atitude de ajudar uma pessoa que quer conhecer o ídolo. Então, a senhora ficou contente, feliz, realizou o sonho de conhecer o Neymar, e ainda mais feliz ainda com a vitória do Santos. Isso que é o mais legal de tudo. Então, parabéns à atitude também do Hugo69. Vamos aqui dando os créditos, tá, para Peixão TV, que é um canal que fala do Santos Futebol Clube, tá bom? Que teve essa atitude nobre de realizar o sonho dessa torcedora, de uma senhora que é fanzaça do Neymar,
e que conheceu pessoalmente e tirou foto, ganhou camisas. Pô, bacana. Só posso dizer isso. Então, ó, pessoal, vou encerrando mais. Depois desse, assim, de falar da atitude do Neymar, elogiando a atitude dele, vou encerrar esse vídeo aqui, claro, e amanhã eu volto, claro, trazendo mais, falando sobre o treino, do primeiro treino, da representação do elenco do Santos, tá? E, claro, vamos trazer detalhes também, tudo sobre o jogo entre Novo Horizontino e Santos, jogo que será neste domingo, às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. Então, vamos ficar ligados com o Santos Futebol Clube. O elenco viaja para Novo Horizonte já neste sábado, na tarde de sábado. Só que os jogadores vão para Rio Preto, São José do Rio Preto, e Rio Preto não fica muito longe, fica 1 hora mais ou menos, ou 50 minutos de Novo Horizonte. Então aí os jogadores do Santos ficarão concentrados lá em São José do Rio Preto. Aí depois, claro, entre manhã ou à tarde, aí o ônibus do Santos sai do hotel e já partindo para Novo Horizonte, já praticamente visando o local do estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Santos, 4 horas da tarde deste domingo, com transmissão da TNT Sports e também da HBO Max. Depois dessa, vou encerrando. Amanhã eu volto com mais um vídeo para você, trazendo mais notícias e informações do alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço, valeu galera, tchau.